Ok, pessoal, dando continuidade então, agora nós vamos tentar discutir, né, por que mudar? Então nós já vimos que não tem solução. Nós estamos numa sociedade, nós estamos num círculo vicioso, e agora eu vou mostrar para vocês um outro lado da coisa, que é o lado espiritual de tudo. Então vamos lá. A pergunta fundamental é: quem nós somos realmente? Agora nós vamos discutir quem nós somos realmente, não o que fizeram de nós. Fizemos de engenheiro, fizeram médico, fizeram consumidor, fizeram operário, a classe trabalhadora, né? Quando eu falo classe trabalhadora, então, né? Eu achava muito engraçado quando eu era aluno da Unicamp. Eu fui aluno na década de 70, então em 76, em plena ditadura militar. Então os movimentos comunistas dentro da Unicamp, todo dia tinha intervenção no pátio da Unicamp. E na hora do almoço, os caras das ciências sociais, os neguinhos, tudo lá. Tudo negro de esquerda fazer, né, discurso para enfiar nas nossas cabeças que nós tínhamos que fazer passeata, nós tínhamos que derrubar tudo, nós tínhamos que quebrar tudo, nós tínhamos que, sabe? E eu era um cara da física. A coisa mais louca dos movimentos sociais é tratar uma coisa que não existe, a sociedade. Meus camaradas já é russo. Agora no Brasil é companheiro. Companheiros e companheiras, esse é o discurso da esquerda. Quando você cria uma visão generalizada de tudo. Esse é o cientista social, ele não vê o indivíduo. O indivíduo não existe. Existe a classe trabalhadora, a classe do... Então vão lutar contra isso, tal. Mas ninguém falou para mim se eu queria. Aí que dá guerra, aí que vem o conflito. Porque vai ter os caras que discordam de você. Democracia eu discuto, você põe as suas ideias, eu ponho as suas. Mas quando é ditadura, você discorda de mim? Pá! Tiro na sua orelha. Eu elimino todos que discordam de mim. Na bala. Assim que funciona a ditadura. Né? Então vai lá. Quem somos nós realmente? Porque na verdade não adianta você fazer teorias sociais. São indivíduos que estão lá. Você precisa trabalhar com cada indivíduo, com cada homem, com cada ser. Individualmente. Não adianta você reunir um grupo e achar que faz uma lei para todo mundo. Não vai funcionar. Então, quem somos nós na verdade? Está aqui o planeta Terra, está o cidadão encarnado aqui na superfície da Terra. Agora começa o negócio. O que fizeram a gente esquecer para a gente retornar novamente a esse ponto? Então nós vamos dizer que a Terra tem outras superfícies. Superfícies físicas mesmo, não é superfície, é matéria isso aqui. Entendeu? Ó. Que é redonda, está em volta da Terra. Só que é feita de uma matéria quântica, de um nível quântico bem mais baixo, bem mais sutil. Tão sutil que se torna invisível aos nossos sensores. E tão sutil que a física até hoje não descobriu. Os astrofísicos não descobriram isso ainda. Mas eles sabem que existe uma matéria escura, uma matéria que eles não descobriram ainda. E é essa. Tá aí. Lá descobriu. Tá lá que existe as chamadas cidades astrais, nessa superfície, hein? O cara que está aqui, para ele chegar aqui, é como se ele estivesse descendo no fundo do mar. Chega aqui o fundo do mar, lá tá os neguinhos andando no fundo do mar. Denso pra caramba, um negócio difícil. Aqui nós chamamos de umbral. Olha, aqui nós chamamos de umbral. Aqui, neste nível, nós vamos chamar de penumbral. Penumbral, você sabe, penumbra, transição entre a luz e as trevas. Umbra significa trevas, escuridão. Aqui, luz, plano da luz. E aqui o plano dos ascensionados. Nós já vamos entender isso. E nesse plano dos ascensionados nós temos o grande comando do projeto Terra. A pergunta que vocês nunca fizeram para vocês têm que fazer todos os dias: por que eu tenho que morrer? E onde eu vou depois da morte?
E eu vim de onde quando eu nasci? Então, após a morte, esse é o grande segredo que vai mudar o planeta. Não é uma luta entre esquerda e direita que vai mudar o planeta. O que vai mudar o planeta é a mudança de paradigma individual nas pessoas. Então, essa proposta de mudança que eu quero fazer para todos vocês. Nós vamos tirar o foco daquele modelo social, daquele modelo de briga entre esquerda e direita, de consumidor, de Android, de programado pelas universidades. Nós vamos para cá agora. Nós vamos para tirar o homem dessas trevas aqui, ó. Então nós vamos discutir de onde nós viemos e para onde nós vamos. Essa é a essência do negócio. Essas duas grandes perguntas. Então, nós vamos matar essa charada. Você era um espírito que vivia nessas superfícies menos densas. Nós criamos um programa para descer as superfícies densas da matéria e viver uma experiência para a nossa consciência. Isso é projetos planetários. O espírito não tem origem em superfície de mundos. Toda a forma de vida biológica que nós temos em superfícies planetárias é artificial. Totalmente artificial, projetada por essas inteligências. Este corpo biológico é uma roupa projetada por ciências avançadíssimas para que a nossa alma utilize e viva uma vida em sociedade aqui na superfície da Terra. Mas como ninguém é daqui, os caras projetaram a morte. Esse corpo vai morrer. Ele tem um prazo de validade. Ok? Que é uma maneira natural de você voltar de onde você veio. A regra fundamental do nosso planeta Terra, que é chamada lei do karma. A lei do karma, ela carrega no seu bojo uma coisa muito engraçada chamada esquecimento. Quando você reencarna ou encarna, você esquece totalmente de quem você é. Você esquece que aqui você vivia numa sociedade. Todos vocês assistiram, acho que o filme Nosso Lar, não assistiram? Do André Luiz? Então vocês viram a sociedade que tem lá em cima. Toda uma cidade arquitetada. Isso, milhares. O Nosso Lar é aqui no Brasil. Lá no Oriente, em cima do Tibete, tem Shambhala. Em cima do Médio Oriente, ali, né? Tem uma cidade astral que o pessoal chama de Jerusalém Celeste. O judeu chama de Jerusalém Celeste. Está na Bíblia até. Né? Mas é uma cidade astral que coordena toda a experiência kármica naquela região. Ok? Então, estar vivendo experiências, o espírito, ele chega pela primeira vez na Terra. Ele vem transladado de outros orbes, de outros projetos na galáxia. Então, ao chegar no planeta Terra, ele não vem sozinho. Ele vem em hordas, ele vem em grupos de almas, de centenas, milhares até. E o projeto Terra já prepara uma cidade, um local, uma logística para abrigar esses espíritos. Chegados esses espíritos, vai haver um programa de onde eles vão descer, onde eles vão reencarnar, que região do planeta. Por exemplo, vocês têm os maias. Eles vieram numa horda de espíritos e escolheram as Américas aqui para encarnar. Eles viveram mais de 1.200 anos e nunca entrou em contato com o ocidental. Nunca. Eles tiveram um programa particular usando a Terra. Por mais de 1.000 anos. Ok? Então eles não sofreram nenhuma influência cultural do Ocidente, nem religiosa. Eles viveram a sua experiência. Eles morriam e iam para a cidade deles. Reencarnavam aqui, morriam e iam para lá. Tinham um controle particular. A China foi um país fechado durante milênios. A gente sabe que os ocidentais só chegaram na China com Marco Polo, 1400 e pouco, mas todos esses milhares de anos a China ficou isolada. A Índia também eram países muito isolados.
Só com as grandes navegações após 1500 que começou a ver a expansão marítima, né, dos europeus, né, chegando nas Américas, descobrindo a América, né, como se tivesse descobrido a América, né, como se a América tivesse tinha gente pra cacete aqui, descobriram o quê? Descobriram nada. Só perceberam que eles eram uns puta ignorantes, achando que a Terra era quadrada. Né? Descobriu, vocês acham que descobriu que tem um monte de gente morando aqui? Descobriu o quê? Aqui já tinha gente, mais de 3.000 anos, 5.000 anos, já tinha gente morando aqui. Né? Então é mais ou menos isso. Então a ideia central que nós queremos mudar agora, o que mudar? Nós precisamos agora, numa era, nesse momento planetário, que nós estamos face ao final do ciclo planetário Terra. É por isso que vocês ganharam uma colher de chá do alto, chamado internet. Um avanço da tecnologia sem precedentes. Que começa lá em 1900, com o começo da física quântica. Os últimos 500 anos é o último período do projeto Terra. O planeta vai mudar. Por isso que o plano astral começa a encarnar pessoas aqui que vai trazer luz. Vai trazer o conhecimento. Antes não, 8.000 anos, né, nas trevas total. Então, por intervenção do alto, almas especiais encarnam para missões e trouxe a ciência, por exemplo. A revolução da ciência, rompendo totalmente com o poder da igreja, porque a igreja não fazia nada, né? Ela tomava conta, ela era o poder, queimava os intelectuais, queimava aquilo que se chamava de bruxos, eles tinham poder, e mantinha tudo nas trevas sob o seu comando, sob o seu poder. Aí a ciência vem para romper com isso, né? Galileu rompe no meio da Inquisição, Piri quase foi queimado na fogueira, né? E muitos outros cientistas subsequentes, como Isaac Newton e tudo mais, foram fazendo as grandes revoluções do conhecimento e rompendo totalmente, deixando o poder da igreja de lá e o conhecimento vindo, não importasse, porque a igreja perdeu o poder. Ela perdeu totalmente o poder de fazer o que ela fazia antes, na Idade Média. Entendeu? E aí a ciência, ela abriu uma porta. Mas aí, a ciência, ela se distanciou da espiritualidade. Ela foi para uma outra direção, ela foi buscar o conhecimento lá fora. A ciência, ela tem uma vertente completamente diferente do budismo clássico, busca a verdade dentro de você. Ok? Então nós vamos entender qual o erro. Por que hoje eu estou fazendo um trabalho muito em ciência, chamado ciência e espiritualidade? Física quântica e espiritualidade. Exatamente pelo fato da gente pegar essas duas coisas que se afastaram profundamente e tentar juntar elas aqui na frente, porque elas vão chegar nos mesmos paradigmas, né? Então, como a gente vai mudar a civilização? Focar em nosso espírito. Daqui para frente vai ser a era do espírito, onde a gente vai trazer o espírito para a ciência e a ciência para o espírito. A ciência vai descobrir o óbvio, vida após a morte. Mas só quando a ciência vai descobrir isso, quando esses caras aqui quiser. Esses caras aqui seguraram uma terceira guerra mundial na década de 60. Né? Por intervenção superior. Aí aparecem os discos voadores, ET, tudo, aquela coisa movimentando a Terra, depois de 47. Que em 47 você tem um conclave nas estrelas que decide os destinos da civilização. Aí eles decidem pela intervenção extraterrestre. Aí é a aparição dos discos voadores do mundo inteiro, abduções e tal. Mas só que essa intervenção ela tem que ser uma intervenção light. Não é uma intervenção total, que as naves pousam, os ET descem e vamos conversar. Entendeu? Mas eu vou contar uma história que vocês não sabem. Na década de 60, 70, o ET sentava na minha plateia para assistir minha palestra. Ah? Fisicamente. Estou falando em espírito não. Espíritos estão por aqui. Mas fisicamente. Tinha 100 pessoas na plateia. Tinha um cara esquisito, sentava lá. Pergunta se ele tem RG e SIC. Né? Você pergunta onde você vê ele? Orion. Aí melou, né?
Mas isso acontecia. Ele andava, os caras andavam junto com nós, andavam no meio, fisicamente. Assim, entrava nas palestras, então, ninguém sabia quem era. Né? Eles interviram mesmo, interviram com o governo americano, com o governo russo, interviram com o Papa, para amenizar, para segurar as pontas e não disparar a guerra. Aí eles fazem um outro conclave nas estrelas e decidem dar uma colher de chá mais 50 anos de moratória para a Terra, porque os caras queriam acabar com o planeta já, mudar, fazer a transição acontecer já lá. E nesses 50 anos, até 2019, a população do planeta dobrou. E nós tivemos o advento de toda a tecnologia da informação. Ou seja, vocês conheceram o Laércio pelo santo YouTube. Então, o santo YouTube é um negócio que quem me conhece, o Orlando já me conhece há mais de 30 anos, né, Orlando? Ou seja, eu falo isso há mais de 30, 40 anos. A minha primeira academia eu montei em 77. Em 77 que eu montei a academia de Kung Fu e Tai Chi. Aqui em Limeira. Faz a conta. Eu sou da mesma época do Sean Cowie. É o primeiro cara que estava no Kung Fu no Brasil. Lá na década de 70. Você está entendendo? Então, o que acontece? E eu sempre falei de espiritualidade. Quem me conhece sabe que eu sempre fui espiritualista. Praticava Tai Chi, Kung Fu, com o intuito de... Como eu era médium, eu contatava com os espíritos chineses. Os espíritos chineses me ensinavam depois Tai Chi, me ensinavam Kung Fu, me ensinavam Taoísmo, porque eu tive o privilégio de falar com o monge de Shaolin que morou lá em Shaolin, que viveu lá em Shaolin. Então a mediunidade é uma das ferramentas mais avançadas para resgate de nossa história, para resgate do conhecimento. É a mediunidade. Não é a ciência. A ciência não sabe disso. Entendeu? Então, o que acontece quando você foca na espiritualidade? Você muda tudo. Porque a gente vai na nossa essência. Aquilo que realmente nós somos. E a gente vai saber entender por que estamos aqui e por que temos que morrer. Essa é a mudança. Eu estou dando uma porta para vocês. Para onde você tem que ir. Não é aquele cara que tira uma, sabe, vou enfiar o cara, mandar ele de volta no emprego. Não existe momento mais importante na vida do indivíduo que é quando ele perde o emprego. A coisa mais importante do indivíduo é ele perder o emprego. Porque ele fala, cacete, e agora o que eu vou fazer? Ele está livre, ele se libertou do sistema, cara. Agora ele pode fazer o que ele quer da vida dele. Então a saída para o nosso planeta, ou a gente vai para cá, ou vai para a guerra nuclear, vocês escolhem. Porque uma sociedade totalmente distribuída entre esquerda e direita está fadada ao conflito, é o que vai acontecer conosco. É o conflito, é inevitável o conflito. Porque você cria divisões, você não cria uma união, você não cria uma integração. Né? E só existe uma... Jesus sempre dizia, só a verdade vos libertará. Mesma frase de Buda. Só a verdade vos libertará. Que verdade? Essa aqui, ó. O resto é mentira. O resto é uma androidização. O resto é uma programação mental que fizeram com a gente. Você não é um médico, você não é um engenheiro. Você é um espírito reencarnado.